Pessoal, agora, Transmissão Paulista, é uma empresa já bem antiga, né? Desde 99 está na bolsa, né? Ela apresenta uma tendência constantemente é, é, de alta, né? Exceto em 2012 por conta da regulamentação da Dilma, que ela teve uma grande queda aqui em 2 semanas de 30%. Do contrário, ela apresentou só períodos de alta, e principalmente posterior aí a ao impeachment, tá? Ela tem um canal de alta bem delimitado que vai de 2014 mais ou menos até 2018, certo? E esse canal maior compreende agora um canal que vem desde a eleição do Bolsonaro, de outubro para cá, um canal menor, bem mais angulado, tá? Um canal de bastante força, em que o ativo apresentou uma alta de 87% aqui em menos de um ano, tá? Que é esse canalzinho menor que eu estou colocando aqui no gráfico semanal para vocês, tá certo? Sabendo que o papel está numa alta tão considerável como essa há tanto tempo e que apresentou um fundo aqui em agosto de 2018, na verdade não foi bem um fundo, né? Mas ele tinha atingido o topo do canal em 2016 e desde então ele andou de lado em praticamente um ano e meio, que seria essa faixinha aqui que eu estou destacando para vocês. Ele passou de um grande período de alta por uma congestão bastante prolongada e rompeu, dando essa alta de praticamente 100% em um ano. O que a gente vê no gráfico semanal, aqui ainda, é que o ativo ainda não atingiu a parte inferior do canal, né? Ele tá querendo atingir isso daí agora, tá? Mas isso é um pouquinho diferente do que se apresenta no gráfico diário. No gráfico diário, o que a gente vê é que a gente tem esse canal do semanal bem delimitado. A gente teve só um rompimento falso aqui em maio, mas de maio até agora ele chegou a atingir uma alta de 24%, certo? E está apresentando um movimento lateral. Esse movimento lateral, dá para ver aqui nessa caixa que eu estou demonstrando para vocês aqui, lembra muito aquele movimento lateral anterior. Lógico que de muito menos amplitude. Mas algumas coisas me preocupam nesse tipo de movimento, né? Primeiro porque ele realmente apresentou uma alta e essa alta agora vem vindo com um descanso, né? Mas se a gente fosse traçar uma linha de tendência de alta um pouquinho menor aqui, a gente poderia dizer até que o ativo perdeu essa linha de tendência. E ele vinha apresentando topos e fundos ascendentes quando passou a apresentar um topo de mesma altura, um fundo de mesma altura, perdão, e um topo um pouco mais baixo que o anterior. Tá? Isso nos preocupa, porque agora ele está justamente na linha de resistência daquele topo, daquele fundo anterior. E se a gente for olhar bem, fica meio chatinho de ver aqui, porque não está tão claro, mas eu vou tirar as resistências. Ele parece que está formando um ombro cabeça-ombro meio torto, em que aqui a gente teria um ombro, aqui a gente teria a cabeça, e aqui a gente teria o outro ombro. Tá? E esse aqui seria um movimento de um padrão, né, de reversão, uma figura de reversão. Se eu fosse pensar nas duas possibilidades agora do papel, seria ele quicar nessa linha, a linha paralela da linha de tendência, perdão, a linha de tendência de alta mesmo, né? E a partir daí apresentar um movimento de alta e com novos candles conseguir subir e atingir a linha superior do canal. Então eu esperaria para uma entrada agora um bom rompimento com um bom volume. Veja que o volume do papel está muito baixo. Os maiores volumes recentes foram volumes de alta, de baixa. Tá? Teve um volume de baixa aqui, um de baixa aqui, teve um de alta, mas os últimos estão muito baixos. Tá? Mas se fosse para esperar uma entrada aqui, eu esperaria alguma coisa próximo do rompimento dessa resistência. Se a gente fosse ver nos 60 minutos,
a gente veria que ela já fez um topo mais baixo. Ok? Então isso aqui seria um topo mais baixo que o anterior. Então eu deveria ter uma reversão, o rompimento deste topo aqui, tá? Para daí sim ter esse movimento de alta. Tá? Isso aqui se confirmando, poderia dar uma possibilidade de uma alta de 13%, para um risco de 4%. Então dá praticamente aí 3-1, tá? Um pouco melhor do que isso até. Mas por outro lado, isso aqui é o que me deixa com mais medo, é isso aqui, ó. Ele tem uma linha de resistência muito bem marcada aqui, tá? No 60 vocês conseguem ver ela bem melhor. Então poucas vezes o ativo chegou nessa linha, ele chegou, poucas vezes não, muitas vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes e não passou, tá? Então ele tem feito um teste de força aqui, mas esse aqui no gráfico de 60 minutos. Então, se ele por acaso ocorrer de romper, ele vai buscar a próxima resistência. Essa resistência é muito próxima aqui, né? Então eu acredito que ele vai ter que romper essa resistência aqui, talvez, para poder confirmar esse movimento. Só que daí ele tem um potencial para cair até essa linha aqui dos 21,15. Então nós estamos falando de uma queda aqui de cerca de 8%. Então não vejo que é um momento legal para se posicionar no papel agora, a não ser que ele confirme esse rompimento aqui dos 24,49. Ok? Se a gente fosse se apoiar em médias, a gente vê que as duas médias estão viradas para baixo, então a tendência do papel é de queda. Ele tem dois topos que estão mais baixos do que os topos anteriores, ele está querendo formar fundo mais baixo do que o fundo anterior, então essas duas médias servem também como resistência. Para o papel passar, ele deveria passar tanto pela média de 9 quanto pela média de 20. Né? Ele deveria romper essa média de 20, que coincide com esse alvo, essa entrada em 24,49, para daí sim poder fazer o movimento. Eu acho que o papel está mais com cara de queda agora, tá? Se a gente fosse colocar os outros indicadores, os indicadores do Didi, o que a gente poderia ver? Deixa eu dar uma olhadinha no OBV. O OBV confirma a queda, né? O ADX está vendedor, tá? E vejam que o ADX, eu vou ver se eu consigo mostrar certinho aqui. O ADX fez o kick, né? O que é o kick? O kick é quando ele inverte o movimento de um lado para o outro. Ele fez o kick nesse período aqui, né? Mas ele ainda está por baixo. Ele deveria estar um pouquinho mais angulado para poder confirmar o movimento. A gente tem um Didi que cruzou para venda, mas não confirmou porque a linha vermelha ainda não cruzou para cima. Então, se ela cair, a linha vermelha cruza para cima e confirma a agulhada. Tá? Nós temos o estocástico bem sobrevendido, ainda dando venda, mas ele está bem sobrevendido, é capaz que ele reverta. E o Trix, que seria a mão forte, aquele que mais demora para dar o sentido do movimento, ele chegou a reverter um pouquinho nessa alta anterior que teve, mas agora ele está dando venda também. Então é um papel mais para venda no momento. Tá? Eu imagino que ele deva subir sim, se o mercado ajudar, né? Se o mercado como um todo subir, mas a figura do ombro, cabeça a ombro, tá meio torto, né? Tá bem torto, mas essa figura aí me assusta e preocupa um pouco. Vamos torcer para essa resistência do canal de alta conseguir segurar o papel. Tudo vai depender de como o Bovespa vai ficar. Se o Bovespa ficar mais otimista, é provável que o papel suba, mas eu acho que ele está mais baixista nesse momento.